nome nessa noite. Te adoramos, Senhor, o Deus de toda a terra, o Senhor de toda a glória. Somos o teu corpo, somos a tua igreja, somos a noiva do Senhor, somos a noiva daquele que morreu por nós e agora está preparando morada, Senhor, para que venha buscar a tua noiva. É tão bom ser noiva, Senhor. É tão bom ser igreja. É tão bom ser esse povo eleito, remido pelo sangue de Jesus. É tão bom fazer parte da comunidade dos eleitos. É tão prazeroso, Senhor, te servir. E não somente te servir, mas nos quedar aos teus braços, nos quedar aos teus pés, como foi Maria, que estava ali, não via o tempo passar. Ah, como é bom, Senhor, estar prostrado diante do Senhor, com o coração voltado para a tua glória, para a tua majestade, Senhor. Não existe lugar melhor do que na tua presença. A tua presença nos satisfaz, nos preenche, preenche o anseio da nossa alma. Obrigado, Jesus, por ter nos escolhido antes da fundação do mundo. Obrigado, porque no tempo oportuno nos chamou. Obrigado, Senhor. Queremos apresentar o nosso coração diante da tua palavra. Que essa palavra encontre morada, encontre terra boa, encontre terra fértil nessa noite, Senhor. E assim, Senhor, sejamos transformados por essa palavra viva, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia ainda em pé, na carta de Tiago. Tiago, capítulo 3. Nós estamos fazendo a explanação da carta de Tiago desde o capítulo 1, parte por parte, e agora nós chegamos a Tiago capítulo 3, na quarta nós pregamos do versículo 1 ao versículo 12, hoje nós vamos meditar dos versículos 13 ao versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente tratável, plena, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém? Podeis assentar. Como falei, nós estamos expondo a carta de Tiago, capítulo a capítulo, versículo a versículo, perícope por perícope, cada parte nós meditamos um dia. E hoje nós queremos meditar nessa parte onde Tiago está alertando, na verdade ele já vem alertando a respeito
deste assunto chamado sabedoria. Ele começa falando na carta que nós devemos ter motivo de toda alegria ao passar por provação, e diante dessas provações nós precisamos ter sabedoria. E essa sabedoria também, ela precisa estar presente em nossos relacionamentos, porque se temos sabedoria, nós vamos saber usar a nossa língua, como falamos na quarta passada. Vamos usar as palavras de forma sábia. E hoje, ele vai falar a respeito de 2 tipos de sabedoria. O nosso tema é: qual tipo de sabedoria te conduz? Aqui existe 2 tipos de sabedoria e nós precisamos compreender qual é o tipo de sabedoria que conduz a nossa vida, a nossa conduta, o nosso viver diário como cristãos. Amém? O que é sabedoria? Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Sabe, muitas pessoas, elas têm um grande conhecimento, mas não são sábias. Nem sempre alguém com grande conhecimento é alguém de muita sabedoria. Uma pessoa, ela pode ter grande conhecimento e mesmo assim ser tola. Pode ter muitos diplomas, pode ter várias formações, mas mesmo assim ela continua vazia de sabedoria em seus relacionamentos, porque os relacionamentos, eles provam se somos sábios ou não. Sabe, queridos, as grandes empresas hoje, elas estão fazendo opção, não somente por alguém que tem um currículo muito bom, por alguém que é muito inteligente, tem várias formações, tem vários diplomas, mas o QI hoje, que é o quociente de inteligência, ele não está lá no topo para ser contratado por uma empresa. Mas, além de ter um QI, um quociente de inteligência bom, a pessoa também ela precisa ter um QR, um quociente emocional equilibrado. A maioria das empresas, elas trabalham hoje na perspectiva de ter alguém que se relaciona bem no seu trabalho, que se relaciona bem com os outros funcionários, que se relaciona bem com os patrões, com os outros empregados, com todo o corpo das pessoas que estão lá, com todo o corpo de funcionário. Sabe, muitas pessoas, elas são demitidas e não param em emprego nenhum, porque o seu quociente emocional é muito fragilizado, é muito pequeno. Ela não tem sabedoria para lidar com as situações do dia a dia. Se um chefe chama atenção, ela já explode. Se alguém fala alguma coisa para ela no trabalho, ela já não consegue resolver as coisas com sabedoria, mesmo que ela tenha muito conhecimento, mas ela se perde na falta de sabedoria. Na igreja isso é muito importante, na nossa célula é muito importante, na nossa família esse tipo de sabedoria é muito importante. Por isso nós vamos compreender que tipo de sabedoria tem nos guiado. Tem 2 tipos de sabedoria: a sabedoria do alto e a sabedoria terrena, que Tiago fala nesse texto. Qual dela nos conduz? A sabedoria que vem da terra. Será que essa sabedoria é que tem conduzido a minha vida e a sua vida? Quais são as características dessa sabedoria? Para que a gente possa compreender se estamos sendo guiados por ela. O versículo 15 vai dizer que ela tem 3 características. As 3 características dessa sabedoria é que ela é terrena, animal e demoníaca.
três tipos de características dessa sabedoria terrena. Primeiro, ela é terrena. É a sabedoria deste mundo. É a sabedoria que vem apenas da razão. É a sabedoria que o homem tem, mas que ele não tem a revelação de Deus. É uma sabedoria que é guiada ou que guia essa pessoa, mas que ela não tem ligação necessariamente com a sabedoria espiritual. Não é uma sabedoria que vem a partir da revelação de Deus, a partir da revelação da palavra, a partir do conhecimento de Deus, daquilo que Deus quer para a nossa vida. Ela é puramente humana e age apenas no natural. É a sabedoria terrena. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 21, nos diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A sabedoria de Deus é a loucura da pregação, está na cruz de Cristo. Mas a sabedoria deste mundo odeia a sabedoria de Deus. Logo, esse tipo de sabedoria, ela é terrena, ela é mundana, ela apenas deseja os seus próprios interesses, mas não está nem aí para a sabedoria de Deus. Essa é a primeira característica da sabedoria que vem da terra. A segunda sabedoria, ela é animal ou não espiritual. Essa palavrinha é psíquicos, que significa natural. E 1 Coríntios 2,14 vai dizer: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Este tipo de sabedoria é um tipo de sabedoria que escarnece das coisas de Deus. Fique à vontade, viu, minha filha? Fique com vergonha não. Em família tem criança, né? E que bom ouvir um choro de um bebê nesse lugar. Está tão gostoso, né? Maravilha. Fique à vontade. Então, esse tipo de sabedoria, queridos, é o tipo de sabedoria que escarnece das coisas de Deus. É o tipo de sabedoria que te critica porque você é fiel a Deus. É o tipo de sabedoria que não aceita que você seja um crente fiel, um discípulo de Jesus Cristo. Ele acha isso perda de tempo, ele acha isso algo quadrado, algo ultrapassado. Enquanto tem tantas coisas para se aproveitar lá fora, você jovem está perdendo o seu tempo em uma igreja. Está perdendo o seu tempo com a Bíblia, está perdendo o seu tempo com oração, com adoração, com santidade. Isso não é sabedoria, eles dizem. Esse é o tipo de sabedoria que não vem de Deus. Esse é um tipo de sabedoria terrena, mas acima de terrena ela é humana, ela é natural. O terceiro, ou a terceira característica dessa sabedoria é que o versículo 15 está dizendo que ela é o quê? Demoníaca. Ela é terrena, ela é animal, ou seja, não espiritual, e ela é também demoníaca. Esta é a sabedoria, ou o tipo de sabedoria que Eva foi enganada. É a sabedoria usada por aquela serpente. É a sabedoria que dissimula aquilo que Deus disse. É a sabedoria que diz que a sabedoria de Deus não importa para o homem. É assim que Deus disse, Eva, que você não deve comer desse fruto.
olha, coma, você vai ser tão sábia como Deus. Assim como Deus, você vai ser conhecedora do bem e do mal. Esse tipo de sabedoria que Eva abraçou e deixou a sabedoria do Senhor, nos leva à ruína. Sabe, queridos, por Eva abraçar aquele tipo de sabedoria demoníaca, tanto ela, quanto o seu marido, quanto a sua descendência sofreram, e ainda hoje nós estamos sofrendo. Esse tipo de sabedoria nos afasta de Deus. O tipo de sabedoria demoníaca é aquele tipo de sabedoria que faz de tudo para que a gente não tenha intimidade com o Senhor. Não, eu me basto, eu sei fazer, eu sei como me conduzir, eu não preciso ler a Bíblia todo dia, eu não preciso ir para culto todo dia, eu não preciso de discipulado, eu já sei. Eva abraçou esse tipo de sabedoria, ela se afastou de Deus, se afastou do seu marido. 4 pessoas, queridos, era a população da terra, naquela época, já com os teus 2 filhos, o homem, a mulher e os 2 filhos, e ali já aconteceu o primeiro assassinato. 25% da população daquela época já era assassina. 25% daquela população foi dizimada pelo assassinato. Será que é diferente hoje? Não. Se uma porcentagem muito grande de assassinato, de violência, uns matando os outros, isso já estava lá no primeiro século, no início da história. Mas tudo desencadeou porque Eva foi em busca da sabedoria demoníaca, da sabedoria de Satanás. Isso é perigoso. É perigoso quando o próprio Satanás continua usando seus artifícios para nos enganar, usando pessoas para dizer, não faz isso, não faz aquilo, tentando nos afastar do nosso Deus e da comunhão com o seu povo. 2 Coríntios 11, 4 e 5 diz, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus anjos, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Satanás, ele é dissimulado, ele vem como anjo de luz, para você pensar, para pensarmos que estamos pensando de acordo com aquilo que Deus quer, e na verdade estamos nos afastando dele. Cuidado com esse tipo de sabedoria. Esse tipo de sabedoria, não desprezando as universidades, mas ele está muito presente. Onde as pessoas, os jovens vão para a universidade, eles são crentes, são fervorosos, são tementes a Deus, estão buscando a Deus em oração e em palavra. Quando chegam nas universidades, eles começam a pensar diferente, eles começam a se afastar de Deus. Esse tipo de sabedoria é tanto humana quanto demoníaca, porque afasta a fé das pessoas, esfria a fé das pessoas. Por isso é importante estarmos alicerçados na sabedoria de Deus, para não chegarmos nesses lugares e dizermos, puxa, eu não sei de nada, meu professor aí é que sabe de tudo. Ele é aquele que não acredita na família, ele é aquele que não acredita na igreja, na palavra de Deus, mas ele fala tão bem, ele é tão inteligente, ele é tão sábio, eu acho que ele tem razão. E aí a pessoa vai se desviando, vai se afastando, vai esfriando, e daqui a pouco ela se torna alguém completamente indiferente ao Evangelho. Perigo. Como a sabedoria terrena, nós vimos 3 características dela, ok? Tudo certo? Estão acompanhando? 3 características. Ela é terrena, animal e demoníaca. Mas como ela se manifesta no dia a dia? Porque assim, parece que está muito ainda no subjetivo. Como ela se manifesta no dia a dia? A palavra vai dizer. Primeiro, ela se manifesta por meio de uma inveja
amargurada. O versículo 14 e o versículo 16 vão falar a respeito disso. A sabedoria terrena se manifesta por meio de uma inveja amargurada. O invejoso é algo perigoso, é alguém perigoso. Ele se entristece, ele fica cheio de amargura, não somente pelo que ele não tem, mas pelo que o outro tem. Ele olha para o outro que está crescendo, está avançando, está progredindo, Deus está abençoando, ele está frutificando, ele está crescendo nas áreas, em todas as áreas, e o invejoso olha e fica amargurado. Ele fica com raiva, porque Deus está abençoando só o outro, mas não está lhe abençoando. O outro tem, eu não tenho. O outro tem um emprego, eu estou orando, eu estou clamando e não consigo um emprego. O outro já casou, eu continuo solteiro. Ah, casou, mas é feia que só a mulher dele. Ah, casou, mas o marido, meu Deus, eu também nem queria mesmo, se fosse assim. É só inveja. O invejoso é algo terrível, querido. Ele não pode ver o vizinho comprar uma televisão, porque ele fica angustiado. Ele não pode ver o vizinho sair cedo para o trabalho, porque ele fica angustiado, ele fica amargurado. Ele não pode ver o outro crescendo. Já viu a frase olho gordo? Tem alguém olho gordo aqui? Não, tudo olho magro. Eu digo que o irmão Catarina ainda está fechado. Então, ele olha para o outro, cobiça, inveja. Ah, não, se meu vizinho comprou uma televisão, eu tenho que comprar também. Nem que eu divida aí, eu me argole, mas eu vou comprar. Um carro meu vizinho comprou, meu Deus, isso gera um reboliço no interior do invejoso. E ele tem que comprar um carro, nem que o banco pegue depois. Mas ele tem o prazer de andar de carro novo e mostrar para o vizinho que ele também pode. Inveja amargurada. Como se manifesta essa sabedoria mundana, terrena? Através da inveja, através de sentimento faccioso. Não é isso que diz o texto? Sim. Sentimento faccioso. Alguém aqui faz parte de uma facção? Se você está nos visitando e faz parte de uma, não levante a mão. Mas esse tipo de facção aqui, que Tiago está falando, não é esse tipo de facção lá fora, que a gente vê as brigas, um bairro contra o outro, não é? Pessoal que não pode ir para ali, o outro não pode vir para cá, essa divisão de facção. Esse tipo de facção também pode acontecer dentro da igreja. Tiago está falando para quem? Para o mundo ou para a igreja? Para a igreja. Queridos, a gente treme quando ouve as ações das facções lá fora. O terror que elas causam. A insegurança que elas promovem, sim ou não? Semana passada aí estava assim um negócio chato na cidade, uma tensão muito grande. Agora imagina isso acontecendo dentro da igreja, entre irmãos. Não, mas aqui é diferente, pastor. Sim, porque nós agimos com mais hipocrisia. A nossa arma não é um revólver, não é uma faca, não é uma bomba. A arma que nós usamos na facção dentro da igreja é a língua, é a condenação, é olhar para o outro indiferente, é menosprezar o outro. Esse é o tipo de arma que nós usamos para matar o irmão. Queridos, você sabia que existe muita gente morta fora da igreja, que foram assassinadas dentro da igreja?
através das facções? Sim. Não é desculpa ninguém sair da igreja por causa de disse-me-disse, de fofoca, de alguém, como nós falamos na quarta passada, de uma língua que é fogo, que é veneno mortífero. Não é desculpa, porque nós não estamos aqui para servir ao homem, mas a Cristo, porque Ele é o cabeça da igreja. Amém? Não existe igreja perfeita, meus amados irmãos. Só existe uma, e a igreja gloriosa, aquela que já está no céu. Se você quer participar de uma igreja perfeita, morra e vá logo para lá. Agora, enquanto estiver aqui, vamos estar em uma igreja imperfeita. Agora, a segunda parte disso é que nós não podemos ser assassinos. Nós não podemos ferir. Nós não podemos machucar. E se porventura ferirmos ou machucarmos, precisamos ter a hombridade, a humildade de pedir perdão, de restaurar o relacionamento quebrado. Porque é impossível a gente não ferir alguém, sim ou não? Impossível. Ontem nós tivemos esse bate-papo nas células. Agora, queridos, se ferimos, se agimos de forma inadequada com o outro, igreja é isso, é ir lá, é pedir perdão, é se humilhar, é manter a unidade a qualquer preço. Unidade a qualquer preço. Mesmo que para isso nós tenhamos que morrer para nós mesmos. Facção é uma obra da sabedoria terrena, da sabedoria deste mundo. Paulo já lidava com isso, não é? Lá na igreja de Corinto tinha alguns grupos, algumas facções, lá dentro da igreja também. Esse negócio não é novo. Alguém estava dizendo, olha, eu prefiro Paulo. O outro, eu prefiro Apolo. O outro, não, eu prefiro Jesus Cristo. Então tinham 3 grupos dentro da igreja de Corinto. 3 facções perigosas. Cada um tinha um líder. O líder de uma facção era Paulo, o outro líder era Apolo, e o outro era o mais poderoso, Jesus. Aí Paulo diz, vem cá, eu morri por vocês. Quem foi que foi crucificado? Não foi Jesus? Então Paulo desce o porrete naquela igreja, porque estavam dividindo o corpo de Cristo. Queridos, e se tem um pecado terrível, é dividir o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é sagrado, a igreja é sagrada, é a noiva de Cristo. É imperfeita? É, mas continua sendo a noiva de Cristo. Amém? Você continua sendo a noiva de Cristo. Com toda imperfeição, é a noiva de Cristo. Como ela se manifesta também? Ela se manifesta se misturando com a mentira. A sabedoria terrena, sendo não espiritual e demoníaca, ela cria uma meia-verdade para trazer desconfiança no meio da igreja. Então ela se mistura com a mentira. Sabedoria humana mais mentira é igual divisão. Sabe, Satanás, ele quis muito prender ou privar Jesus, tirar Jesus do foco através de meias verdades. E o pior, querido, não é assim a mentira escancarada. Porque quando é a mentira escancarada, você foge logo. Mas quando é uma mentira dissimulada, que tem aparência de verdade, nós temos a tendência de sermos enganados. Satanás disse para Jesus lá no deserto, te atira daqui embaixo, porque está escrito, aos teus anjos vai dar ordem ao teu respeito, para eles te guardarem, e você não vai machucar nem os teus pés, nem nenhuma pedra. Estava escrito isso? Sim. Salmo 91, Satanás estava citando o Salmo 91. Conhecia o Salmo 91.
mas era só uma meia verdade. Era a palavra de Deus, só que estava fora de contexto. E isso é muito perigoso. Uma verdade aparente, ou só uma meia verdade. Uma meia verdade é sempre uma mentira. Amém, querido? Deixa eu te fazer uma pergunta bem sincera. O Espírito já comunicou alguma dessas verdades hoje ao seu coração? Não responda, mas medite. Você tem sido guiado por esse tipo de sabedoria, a sabedoria terrena? Esse tipo de sabedoria que é terrena, animal, não espiritual e demoníaca, ela já te laçou alguma vez? Ela tem se manifestado na sua vida dessas formas que a palavra está mostrando aqui? Se o Espírito tem comunicado isso já ao seu coração, ele também comunica a você que haja arrependimento, que haja quebrantamento, que haja mudança de vida, que haja transformação, que haja crescimento espiritual. Nós estamos caminhando com Cristo como cristãos para chegarmos à estatura do varão perfeito que é Jesus. A nossa caminhada de santificação, ela começou no dia em que fizemos uma decisão de seguir Jesus Cristo. E ela vai continuar até a nossa morte. E nesse processo, nesse caminhar, nós precisamos estar amadurecendo em tudo isto aqui que Tiago está falando. Que a sua sabedoria, que a minha sabedoria, não seja terrena. Amém? Olhe para mim, não olhe para o bebê não. Amém? O segundo tipo de sabedoria é a sabedoria que vem do alto. Falamos até agora a sabedoria que vem da terra, que vem de baixo. Agora a sabedoria que vem do alto. Ela também tem algumas características. Ela vem, ou ela é fruto de oração. Essa é a primeira característica. Oi, tudo bem? A sabedoria que vem do alto, ela é fruto de oração. Não é isso que Tiago, ele começa dizendo no capítulo 1, versículo 5. Se alguém de vocês necessita de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus, que a todos dá generosamente, e a ninguém ele nega. A sabedoria de Deus, a sabedoria do alto, ela é fruto da nossa petição, ela é fruto da nossa oração. Meus queridos irmãos, em nosso relacionamento, nem sempre é fácil agir, nem sempre é fácil ter a sabedoria do alto para lidar com as situações do dia a dia, sim ou não? Às vezes é bem difícil, em casa. Quantas vezes é difícil o nosso relacionamento em casa? E a nossa família, por assim dizer, é a nossa maior faculdade. É a nossa escola. Sabe, tudo aquilo que a gente vive na sociedade, a gente aprende em casa. Aquilo que a gente vive na igreja, na célula, nós levamos os nossos princípios de casa. Jovem, adolescente, você está sendo preparado para a sua família. E sabe qual é a sua escola? A sua casa. Hoje Deus está te ensinando a resolver conflitos, a viver bem com os teus pais e os teus irmãos. Porque Ele está te preparando para você viver bem na sua família, que você vai constituir. A nossa casa é a maior escola. É em nossa casa que as pessoas mais nos conhecem, sim ou não?
Aqui a gente pode chegar todo gomadinho, com uma Bíblia debaixo do braço, dizendo graça e paz para todo mundo, mas é em casa que as pessoas nos conhecem. Ninguém aqui me conhece mais do que Luísa Bernardina Azevedo dos Santos. Ela me conhece como ninguém. Você acha que me conhece? Pergunte para ela quem sou eu. Ela me conhece até mais do que os meus filhos. Ela sabe os meus defeitos e as minhas qualidades. Ela conhece o meu silêncio. Ela conhece a minha fisionomia. Cada passo que eu dou, ela sabe exatamente o que eu estou aprontando. Ela me conhece. Deixa eu chegar em casa, né? Porque ela não gosta da parte bernardina. Denuncie logo, né? Quem te conhece, o teu marido, tua esposa, teus filhos, teus pais. Queridos, e é bem difícil às vezes o nosso relacionamento familiar. Não existe família perfeita. Não existe casamento perfeito. Sempre vai existir intrigas dentro de casa. Sempre vai existir alguma indiferença, alguma coisa que precisa resolver dentro de casa. E para isso nós precisamos de sabedoria humana, terrena. Não, a sabedoria do alto. Se no nosso lar nós tivermos sabedoria apenas humana, apenas terreno, nós estamos fadados ao fracasso. A nossa família está fadada ao fracasso. Se estivermos cheios de sabedoria humana, mas vazios de sabedoria divina. Porque nós vamos agir do jeito que a gente acha que é assim. Nós vamos tratar o outro da forma que a gente acha que ele merece. Mas quando a gente é cheio da sabedoria divina, nos esvaziamos de nós mesmos e fazemos aquilo que Jesus faria se estivesse em nosso lugar. E essa é uma pergunta muito salutar em todo e qualquer momento. Em meu lugar, o que Jesus faria? O que Jesus faria se ele estivesse agora no meu lugar? Meu Deus, a crise veio. Aconteceu. O que Jesus faria? Sabe por quê? Porque aquilo que Jesus faria, nós devemos fazer como seus discípulos. E se nós fizermos como ele faria, nós seremos bem-sucedidos. E isso já traz para a segunda característica dessa sabedoria, é que ela está escondida nele. A sabedoria do alto, a sabedoria do céu, está escondida em Cristo. Olha o que diz 1 Coríntios 1,30. É, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Colossenses 2,3, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele quem? Em Jesus, em Cristo. Romanos 11,33, ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os teus caminhos. A verdadeira sabedoria, a sabedoria de Deus, está escondida em Cristo. E ela está disponível para aquele que tem Cristo. Se nós temos Cristo, nós também temos a sabedoria de Deus. Amém? Pastor, mas parece que eu só tenho a terrena. Não, você tem a de Deus. Talvez o que falta é você desenvolver essa sabedoria. Ou então encontrá-la no momento da crise. Amém? Amém.
Como ela se manifesta também? Ela se manifesta a partir da mansidão. Ela se manifesta a partir da mansidão. Mansidão não é fraqueza, mas é poder sob controle. Poder sob controle. Mansidão. Ah, fulano é muito manso, é fraco. Não. Ele é poderoso, só que ele sabe controlar o seu poder. Essa palavra, ela era usada para um cavalo domesticado. Mansidão. O cavalo, eu já falei, é o símbolo de força, de poder, de coragem. Mas ele domesticado, o homem ele pode conduzir ele por um pequeno freio ou cabresto para onde quiser. Mansidão é o cavalo domesticado. Mansidão é a ovelha domesticada. É a ovelha, é o discípulo, é o crente, é o cristão que se deixou domesticar ou amansar pelo Espírito de Deus. Sabe aquela questão que eu sou a si mesmo, eu não guardo almoço para janta, não levo desaforo para casa? Isso não é de Deus. É a sabedoria terrena, humana. A sabedoria de Deus, ela nos dá a mansidão. Eu tenho razão, ele está errado, mas eu decido ser manso com essa pessoa. Olha, se você ainda é do tipo que ninguém pode pisar no teu calo e você já está brigando, cuidado. Porque a mansidão é um fruto do Espírito Santo e ele precisa ser desenvolvido em você. Não é porque eu sou assim, eu sou temperamental, eu sou desse jeito mesmo. Querido, você era assim, se você nasceu de novo, você não é mais isso. Então tire essa roupa do velho homem, queime essa capa do velho homem, haja com mansidão, trate com mansidão, ande com mansidão. Amém? Amém. Característica dessa sabedoria do alto, ela é caracterizada pela pureza também. A sabedoria divina não é suja nem pecaminosa. A sabedoria divina é primeiramente pura e nos leva à pureza e à santidade. A sabedoria divina também é caracterizada pela paz. Por quê? Porque nós temos o príncipe da paz. Amém? Glória a Deus. A sabedoria divina é caracterizada também pela indulgência. Versículo 17 está falando tudo isso que estou falando aqui. A sabedoria, porém, do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, pleno de misericórdia, bons frutos, imparcial, sem fingimento. Então ela é indulgente, razoável, cheia de consideração pelo outro, é moderado. A pessoa que tem esse tipo de sabedoria, ele é moderado, ele é gentil. Ela também é tratável. Tratável significa eupietes, que significa facilmente persuadido ou facilmente convencido. Quem tem sabedoria do alto, ele ouve conselhos. Ele ouve aquele que está lhe corrigindo. Ele é tratável. Existem pessoas que não gostam de ser tratável. Não, eu sou assim, eu vou morrer assim, eu sou assim mesmo. Não tem jeito para mim. Tem jeito sim, querido. E a sabedoria divina, ela nos torna alguém tratável. Alguém que pode ser cuidado. Outra característica, ela é reconhecida pela misericórdia. Alguém que tem misericórdia. Misericórdia, já falei, é colocar o coração na miséria do outro. É ter misericórdia do outro. É caracterizada pelos bons frutos. A pessoa sábia,
ela é frutífera. Ela não tem uma sabedoria apática, infrutífera. Não, ela tem o fruto do Espírito Santo. Ela é caracterizada também pela imparcialidade. A imparcialidade é muito importante para alguém que está dando conselho, para alguém que está ouvindo uma história. Olha, sempre numa história tem dois lados. Ouça os dois lados, para que você possa ser imparcial. Aí, você sendo imparcial, você pode fazer justiça. O símbolo da justiça não é aquela estátua com a balança na mão e os olhos vendados? É exatamente para não olhar para um e para o outro e puxar mais para um do que para o outro. Não, ele é imparcial. A justiça é imparcial. E quando você ouve os dois lados, você pode tirar uma conclusão melhor do caso. Acontece muita situação difícil, porque às vezes a gente ouve só um lado da história. E quando a gente ouve só um lado da história, olha, fulano quando fez assim, 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 isso acontece muito com casais. Ah, pastor, é porque o senhor não conhece aquele homem lá de casa, ou aquela mulher lá de casa. O senhor só olha aqui na igreja, mas se o senhor conhecesse, olha, é isso, aí faz aquela lista, né? É isso, é isso, é isso, e me trata desse jeito, e faz assim, e faz assim. Meu Deus, é mesmo. E se a gente for imparcial, a gente dá logo o veredito. O cara não presta. É você que é o santo. É você que é a santa. O outro lado está quase no inferno. Mas, quando você para e ouve o outro lado, a história não é bem assim. Ah, mas sabe por que eu gritei, pastor? Porque ele queria me oprimir. Porque ele falou isso, isso e isso, então eu tive que gritar, foi a última forma. Ah, tá, então não foi assim do jeito que estavam contando, não é? Então a gente pode ser imparcial quando ouve os dois lados da história. Toda história tem dois lados, aprenda isso, queridos. Principalmente quando se trata de conflito, sempre haverá dois lados da história. É por isso que, como pastores, como líderes, discipuladores, nós focamos na pessoa, não no vizinho, não no parente, não sei de quem, não, você. Não, mas eu agi assim, porque fulano, não, e você. Vamos tratar essa questão de você agir, tratar com a pessoa, a não ser que você ouça o outro lado. E aí, de vez em quando, vocês sabem, né? A gente está juntando aí o casal. Ouve um, ouve outro. Não, a história não está batendo. Vamos nos unir, queridos? Aí, quando está os dois, aí o fogo pega. A gente está lá, né? Às vezes vão quase na garganta um do outro. E a gente mantém a paz. Mas olha que coisa linda, quando saem de lá, saem bem afinados. Isso é bom, ouvir os dois lados. E aí essa sabedoria, ela se torna imparcial. E por último, sem fingimento. A sabedoria do alto, ela não é hipócrita. Ela é sem fingimento. Ela é o que ela é. Amém, amados? Que Deus em Cristo possa aplicar essa palavra no meu coração e no seu coração. Vamos colocar de pé, vamos orar. Feche seus olhos. Põe a mão na direção do seu coração e peça, Espírito Santo, o que é que o Senhor deseja que eu seja consertado hoje? Que tipo de relacionamento o Senhor deseja que eu conserte? Ou se Ele já trouxe ao seu coração, Senhor, quais são os passos? O que eu devo fazer, Senhor? Eu quero ter a sabedoria do alto, eu quero ser um homem sábio, eu quero ser uma mulher sábia, eu não quero ser conduzido pela sabedoria do mundo,
pela sabedoria terrena. Que a sabedoria do mundo, ele produz problema, inveja, confusão e todo tipo de coisa ruim, Senhor. Mas a sabedoria que vem de Deus produz bênção, uma vida reta, obras dignas de Deus, fruto de justiça, semeia a paz e não a guerra. Eu quero essa sabedoria, meu Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos expostos, a Tua palavra nos expôs. Estamos, Pai, despidos diante de Ti, da Tua palavra. Estamos completamente nus diante da Tua verdade. Nos envergonhamos, Senhor, diante da nudez que a Tua palavra causou em nós, porque olhamos, enxergamos o mal que habita em nós. Enxergamos a dureza do nosso coração. Enxergamos, Pai, que muitas vezes temos agido a partir da sabedoria terrena, animal e até mesmo demoníaca. Ó Deus, nos perdoe nessa noite. Nos perdoe porque temos emprestado a nossa mente a uma sabedoria que não vem de Ti, que não Te honra, que não Te glorifica. Nos perdoa se temos causado divisão, facção, se temos vivido, Senhor, a partir do disse-me-disse, da fofoca, do mexerico, do foxico. Meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem falado tanto esses dias sobre isso, Pai. É porque o Senhor deseja nos tratar, o Senhor deseja nos curar. E eis-nos aqui, meu Deus e meu Pai. Nós queremos sair daqui revestidos da sabedoria do alto, que ela é pura, traz paz, é indulgente, é tratável, é misericordiosa, traz bons frutos, é imparcial, não é fingida. Nós queremos viver assim, Senhor. Nos ajude, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos e assim nós te agradecemos. Amém. Amém.